Ok, boa noite, pessoal. Boa tarde para quem está no Peru, boa noite para quem está em Moçambique, né? E aqui no Brasil. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, e o tema da aula de hoje é a proteína no rumen. Nós vamos falar da dinâmica proteica, tanto no rumen quanto no processo, no metabolismo animal. E nós vamos falar também bastante de ureia, tá? E assim, eu preparei vários pontos, seriam slides, como slides de ancoragem, para que eu pudesse, a partir daquilo que está sendo apresentado, que eu pudesse fazer as colocações e trazer as ponderações e as análises que a gente precisa fazer. Tá? De antemão, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Eu não sei como é que está o uso, né, a utilização por parte de cada um das inteligências artificiais, mas no que tange à nutrição de ruminantes, sempre que a gente faz uma busca e a gente consegue levantar muitas informações nas inteligências artificiais, porém, a gente sempre vem com elementos, ou sempre é construído algumas informações que não são muito precisas. Então, como eu estou trazendo aqui um roteiro da aula de hoje, que foi construído pelo DeepSeek, eu mantive alguns slides para que eu pudesse Oi, turma. Oi, estou de volta. Estão me ouvindo? Ok. Por incrível que pareça, a minha melhor opção de internet aqui, ela deu uma engasgada. Ainda bem que eu botei na segunda, tá? Eu só vou ter que trocar o IP da minha tela para poder compartilhar a tela da nossa luzinha aqui. Só um minuto que eu vou trocar aqui no aplicativo. Já vou continuar, só um minuto, tá, gente? Por favor. Ok, acho que agora não tem ninguém pendente aqui. Então tá bom, desculpa, tá, gente? Aqui acontece, né? Da internet falhar, a gente cai, ele mostra que está conectado, mas está sem sinal, né? Aí eu troquei. Se acontecer de novo, eu desfaço a troca e volto para o ar, tá?
Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte. O Manuel, eu vou deixar seu microfone mudo, tá bom? Só se você precisar falar, você abre aí de novo. Não estou conseguindo deixar mudo. Você consegue, Manuel, fechar seu microfone? Manuel pode fechar os micros, tem 2 devices. Não fechou todos. Eu fechei um só. Ele tem 2, ele entrou em 2 devices. Eu não consegui fechar o outro, o segundo. Mas tudo bem, acho que não vai dar microfonia agora. Então é o seguinte, para a aula de hoje, o tema é proteína no rumen e nós vamos falar de metabolismo proteico. Quando eu falo metabolismo proteico, eu me refiro ao ciclo do nitrogênio no organismo do animal como um todo. Mas antes de falar do nitrogênio no organismo animal como um todo, eu preciso falar dessa proteína no ambiente ruminal, né? Então, nós vamos passar primeiro por esta fase, né? Explicar o que acontece com a proteína que está presente no alimento, o que acontece com ela quando ela entra no rumen e como que a gente deve pensar sobre ela, tá? Porque aí a gente vai conseguir pensar sobre os resíduos agroindustriais a partir desses conceitos. Tá? Então, por que é relevante a gente entender isso? Porque é a partir da compreensão de como se dará o uso da proteína dentro do ambiente ruminal, como que ela será utilizada, é que nós seremos capazes de compreender o comportamento e a complementariedade que os alimentos têm entre si e que os resíduos agroindustriais podem ter quando eles forem considerados a participar de um plano dietético nutricional. Tá? Então, assim, muitos resíduos agrícolas são resíduos fibrosos. Então, extrai-se o amido, extrai-se o óleo, extrai-se até a proteína, e geralmente o que a gente tem como sobra agrícola ou sobra agroindustrial é um resíduo eminentemente fibroso. Mas, professor, existem resíduos que têm uma proporção de amido maior? Existe. Existem resíduos que têm uma proporção de óleo maior? Existe. Mas, normalmente, a grande maioria deles são resíduos fibrosos. E esses resíduos fibrosos, eles têm uma característica que, normalmente, eles têm um teor de proteína muito baixa, e esta proteína presente nesses resíduos, ela está, em boa parte, indisponível à ação digestiva, seja ela a degradação que acontece no ambiente ruminal, ou seja ela a digestão enzimática propriamente dita no intestino delgado dos ruminantes. Tá? Então, para que a gente comece a introduzir esse conceito, estou deixando uns espaços aqui para depois eu rabiscar. Então, vou apresentar para vocês o seguinte. Vocês vão lembrar de uma aula, da aula de composição, em que eu disse que a proteína do alimento ela pode ser fracionada em 5 partes. Vocês estão lembrados disso? Acho que foi na nossa segunda aula, na aula 2. Né? Então, a proteína do alimento, quer dizer, o que a gente chama de proteína bruta, ela é uma quantificação do nitrogênio total presente no alimento ou no resíduo, multiplicado por 6,25. Esse número 6,25 diz respeito a um fator de conversão da massa, do peso em nitrogênio, para o peso em proteína bruta. E aí, para vocês lembrarem aqui, a gente pode dizer o seguinte. Aqui vamos colocar assim, que a proteína
ela contém aproximadamente 16% de nitrogênio. Então, se eu pegar os 100% de proteína bruta e dividir por 16 de nitrogênio, eu vou ter 6,25. Então, eu posso quantificar. Professor, Oi, professor, oi. peço aumentar fazer o zoom. Não estou a ver. Não. Estou a pedir para aumentar o zoom, fazer o zoom. Assim, tá bom? Agora, sim, sim, tá bom. Tá? Então, eu Tá posso bom. quantificar o nitrogênio e multiplicar por 6,25, eu vou ter a proteína bruta. Tá? Vocês devem estar lembrados disso aqui, né? Dessa parte. Então, quando a gente está falando da proteína bruta, eu vou sempre dar um zoom aqui, tá? Para facilitar aqui. Então, quando eu estou falando da proteína bruta do alimento, eu sei que nem todo o nitrogênio presente no alimento, quando eu digo alimento, pode ser resíduo também, tá? Então, nem todo o nitrogênio presente no alimento ou resíduo, ele está na forma de proteína verdadeira. Ele pode estar na forma de nitrogênio não proteico, como amônia, como nitrato, né, como nitrito. Então, a gente vai ter uma fração desta proteína bruta, que a gente vai chamar de fração A, que é o nitrogênio não proteico. Ok? Isso, como é que se faz isso no laboratório? Eu quantifico essa solubilidade aqui do nitrogênio em tampão tricloroacético, tá? Em ácido tricloroacético. É o que a gente usa no laboratório. Agora, eu também tenho uma quantidade pequena, geralmente nos alimentos, mas presentes de aminoácidos livres e peptídeos, ou seja, imagine o seguinte, a planta absorveu o nitrogênio não proteico do solo, né? Absorveu lá a amônia, né? Absorveu o nitrato. Este nitrogênio não proteico, ele, num primeiro momento, ele vai ser convertido em aminoácido no tecido vegetal. Então, esse nitrogênio vai ser incorporado dentro de uma estrutura de uma cadeia carbônica e vai constituir, vai formar um aminoácido. Então, serão formados os diferentes aminoácidos. Eu cheguei a mencionar para vocês que essa rota bioquímica é chamada de via GS-GOGAT, né? Então, vou escrever aqui, ó, vou colocar aqui, via GS-GOGAT. Se alguém quiser pesquisar no livro de Bioquímica ou de Fisiologia Vegetal, via GS-GOGAT é a via bioquímica de síntese de aminoácidos. Então, esses aminoácidos são formados no tecido vegetal, mas eles ainda estão livres, eles não estão ligados entre si através de uma ligação peptídica, formando proteínas. Então, esses aminoácidos vão formar depois peptídeos, e esses peptídeos sendo alongados, quer dizer, na síntese proteica, você vai ter a síntese da proteína verdadeira propriamente dita. Então, quando a gente analisa um capim, né, principalmente um capim fresco, né, a gente vai ter uma parte do nitrogênio como nitrogênio não proteico, uma parte como aminoácidos livres e peptídeos, que são grupos de aminoácidos ligados entre si, e que ainda não constituem uma proteína verdadeira. Então, essas duas partes, a fração A e B1 da proteína, é o que a gente chama de proteína solúvel. Tá? Então, quando o sistema lá de Orskov mede a proteína solúvel, ele está medindo o NNP, aminoácidos livres e peptídeo. Né? O que no sistema de Cornell foi fracionado como fração A e fração B1. Ok? Bom, só que aí a gente tem agora uma parte, uma boa parte, ou a maior parte da proteína do alimento, que é proteína verdadeira. E essa proteína verdadeira pode ter dois tipos de ligação. Ela pode estar ligada à fibra, quer dizer, um pedaço, uma quantidade dessa proteína
estar ligada à fibra, que é o que a gente está chamando de fração C, e ela está ligada a uma fibra lignificada. Então, é aquela fração fibrosa que tem a lignina envolvendo essa estrutura fibrosa, geralmente a celulose. Você tem um pouco de nitrogênio ali, e essa proteína, então, ela se torna indisponível, indigestível pela presença da lignina. Tá? Esta fração C é o que a gente chama de NIDA, que é nitrogênio. Vou escrever aqui assim, ó. Esse aqui é o NIDA. É o nitrogênio indisponível em detergente ácido. Tá? Agora, a gente tem uma fração da fibra que está ligada, do nitrogênio, que está ligada à fibra, mas que não tem lignina complexando ela. É o que a gente vai chamar de fração B3. Tá? Então, eu vou quantificar todo o nitrogênio ligado à fibra total. Então, eu teria tudo isso aqui chamado de NIDN. Aqui é um N, tá? Deixa eu melhorar aqui. NIDN menos unida me dá essa fração B3 aqui. Então, essa fração B3, ela é o nitrogênio, a proteína da planta, que está ligada à fibra, mas que a lignina não complexou. Então, eu estou tirando dela a fração Czinha aqui. Tá? Essa proteína, ela é passível de digestão, porque você não tem lignina complexando essa proteína, mas ela representa muito pouco da proteína bruta do alimento. Tanto é que o sistema de Cornell atualmente, o CNCPS, que é o sistema de Cornell, atualmente ele deixou de quantificar a fração B3. Ele quantifica a B2 e considera toda a fração B3 incorporada a B2. Ele não faz essa distinção mais, tá? Mas na origem do método, essa distinção era feita. Bom, então se eu tenho a fração solúvel da proteína, que é essa de cima aqui. Então vou fazer aqui, vou circular isso aqui de vermelho, para a gente lembrar que isso aqui é a fração solúvel. E a gente tem a parte da proteína que estava ligada à fibra. Essa parte de azul está ligada à fibra. Aí tem alguém pedindo para entrar. Ok. Só que uma parte desse nitrogênio ligado à fibra está indisponível, a maior parte dele, e uma parte pequenininha está disponível. Quer dizer, pode ser degradada no rumen. Tá? Então, vai sobrar essa fração B2 aqui, que é chamada de proteína verdadeira, não ligada à fibra. Quer dizer, é uma proteína pronta, que está lá presente na planta, está dentro do conteúdo intracelular das células vegetais, e que ela não está ligada à fibra e ela é potencialmente degradada no rumen, ok? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com a palavra potencialmente degradada. Essa questão do fracionamento está ok? Só fazer um joinha, que eu sei que eu posso avançar. Então, nós vimos que temos 5 formas, 5 frações para subdividir essa proteína do alimento. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Cada uma dessas frações, eu vou apagar para ficar menos poluído o slide aqui, senão fica muito cheio de riscos, porque eu quero fazer outros rabiscos aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, Então, nos estudos,
Professor caiu. Alô? Yeah. Alô, Eu acho que quero me sim. parecer que sim. Yeah. Naquela vez ela põe no curso. Eu dizia que o professor mandou um áudio no grupo de WhatsApp dizendo que a internet dele caiu, mas ele está a tentar reconectar-se. Ok, thanks. O professor diz que está voltando. Pede para aguardarmos um pouco. Ligou-me agora no celular.
Oi, pessoal, estão me ouvindo? Viva, professor. Bem-vindo de volta à sala. Olha, acho que eu nunca caí de uma aula dessa forma. A probabilidade é pequena, viu? Duas redes de internet darem problemas simultaneamente. Vamos ver se essa que eu estou usando agora, ela costuma ficar caindo. Mas é a que está funcionando, a outra não. Tá? Tá bem. Ok? Todo mundo visualizando? Tá? Mas é assim. No online é assim. Se cair, eu volto, eu mando o recado no WhatsApp. Tá? Para vocês. Pois é, professor. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: como é que eu sei quanto de cada uma dessas frações nitrogenadas, quanto que ela vai ser utilizada dentro do rumen? Então, num estudo de digestibilidade in situ, aquele que a gente coloca saquinhos com os alimentos dentro do rumen, e a gente se controla o tempo em que o alimento fica dentro do rumen, a gente consegue quantificar o que a gente vai chamar de taxa de degradação da fração. Então, eu consigo saber quantos por cento por hora é degradado da fração A da proteína do capim-napier. Quantos por cento por hora é degradado da fração B1 da proteína do capim-mombaça. Quantos por cento por hora é degradado da fração B2, por exemplo, do farelo de soja. E assim por diante. Então, o que eu estou trazendo nessa tabela? Eu estou trazendo o valor da taxa de degradação da respectiva fração. Então, a fração A, o nitrogênio não proteico, ela tem uma taxa de solubilização ruminal, quer dizer, esse nitrogênio não proteico é convertido a amônia muito rapidamente, ele é usado com uma velocidade de 1.000.000% por hora, quer dizer, é muito rápido, é muito dinâmico isso, tá? Agora, quando a gente pega a fração de aminoácidos livres e peptídeos, esses aminoácidos livres e peptídeos dentro do ambiente ruminal, eles têm uma taxa de degradação que varia entre 35% por hora a 300% por hora. Ainda assim, é uma taxa bastante elevada. Então, aminoácidos livres e peptídeos no ambiente ruminal são degradados com uma velocidade muito rápida. Aqui é a amplitude do parâmetro, né? Quanto que varia a taxa de degradação dessa fração. Cada um dos alimentos e cada um dos resíduos terá uma taxa específica. Depois eu vou mostrar uma tabela e vou compartilhar uma tabela com parâmetros de vários volumosos, ok? Manuel, você quer falar? Não, não, não. Não, não. Ok. Vou fechar o microfone, então, por favor. Bom, e na fração B2, aqui, a proteína verdadeira não ligada à fibra? Essa taxa varia de 1,4% a 20% por hora. Então, reparem que, à medida em que a gente desce nessa escala do A até o C, a taxa de degradação ela vai diminuindo. A velocidade de degradação da fração vai diminuindo. Até chegar na B3, que vai variar de 0,1 a 8,7. Normalmente, ela fica em torno de 0,1 a 0,4, né? Até a taxa C, que é 0, porque ela é indigestível. Ok? Então, esse parâmetro aqui é chamado de taxa de degradação e ela é simbolizada no sistema NRC, no sistema Cornell, como KD. Tá? O KD é a taxa de degradação da fração proteica, ou de qualquer uma delas, né? Então, eu tenho que falar se é o KD do A, se é o KD do B1, se é o KD de B2, de quem que é. E a unidade é porcentagem por hora, ok? Bom, mas não basta apenas a taxa de degradação. Eu preciso dimensionar ou calcular qual é a taxa de passagem do conteúdo digestório pelo rumen, pelo retículo rumen. Então, quanto maior o tempo de permanência do alimento dentro do rumen,
mais tempo ele tem para sofrer a degradação. E essa taxa de passagem, nos planos dietéticos, que normalmente a gente trabalha com os ruminantes, varia de 2% por hora numa condição de consumo exclusivo de capim, de forrageira, até uma taxa de passagem próxima a 8% por hora, onde você tem uma alta proporção de concentrado, ok? Esta taxa de passagem, que é simbolizada por Kp, é um valor intermediário entre a fração sólida e a fração líquida, aquilo que está finamente moído e o que está mais grosseiro e fica retido dentro do rumen. Então, se a gente olhar para o sistema de Cornell, ele calcula uma taxa de passagem para o concentrado, uma taxa de passagem para o volumoso, e daí eu posso ponderar uma taxa média. Tá? Agora, o sistema britânico, a FRC, ele trabalha com uma estimativa de taxa de passagem, para a dieta como um todo. Tá? Já já a gente vai escrever isso aqui. Então, vamos colocar assim, para não perder a narrativa, né? Então, vamos colocar aqui, cada alimento. E vou botar entre parênteses. Fração do alimento apresenta uma taxa de degradação. Tá? E cada dieta tem em si ou promove uma taxa de passagem. Então, taxa de degradação é quantos por cento da fração do alimento é degradada por hora. E a taxa de passagem é quantos por cento do conteúdo ruminal passa por hora. Ok? Fazer um joinha que eu sei que está beleza. Então, como é que a gente calcula quanto que degrada? A fórmula do quanto degrada é KD, taxa de degradação, dividido pela taxa de passagem, de degradação mais taxa de passagem. Então, se eu fosse fazer a conta aqui em cima, se eu fosse fazer o cálculo, então eu teria o KD dividido pelo KD mais KP. E como que eu faria? Eu vou dar um exemplo numérico aqui, só para vocês aprenderem ou visualizarem como que a gente usa o parâmetro. Vamos pegar uma taxa de degradação de 5% por hora. A gente apresenta na sua forma decimal. Dividido por uma taxa de passagem, por o KD, mais uma passagem de 2% por hora. Isso aqui daria 0,05 dividido por 0,07. Daria 0,71 ou 71,42%. Então, uma taxa de degradação de 5% por hora, submetida a uma taxa de passagem de 2% por hora, me daria 71% da fração degradada. Está claro o cálculo? Se eu aumentasse a taxa de passagem para 0,05 aqui, então quer dizer, a taxa de degradação é a mesma numa dieta de 8% de taxa de passagem. 0,08 mais 0,05, 0,13, 0,05 dividido por SL1 dá 0,38. 0,3846. Então, vejam só, quando a gente aumenta a taxa de passagem ruminal
de 2 para 8, a gente tem uma degradabilidade efetiva da fração caindo de 71% para 38%. É por isso que a gente fala que tudo que você fizer do ponto de vista de manejo, que favoreça a ruminação, favorece passagem e consumo. Tá? E tudo que influenciar a taxa de passagem vai influenciar a degradabilidade efetiva do alimento. Então, com isso, você já pode considerar o seguinte, que a quantidade da proteína que vai ser degradada, ela não é fixa. Ela depende da velocidade com que ela passa pelo rumen e ela depende da velocidade com que ela é degradada por hora. Certo? Então, usar parâmetros fixos, por exemplo, eu posso falar que o farelo de algodão, ele, em média, a degradabilidade da proteína é de 50%. O farelo de soja é de 70%. A proteína do milho é de 40%. Mas isso é uma média. Eu preciso ponderar, calcular qual é a taxa de passagem para que eu saiba efetivamente qual é a degradabilidade daquela fração proteica. Então, é exatamente isso que eu estou mostrando aqui embaixo. Então, este cálculo do KD sobre KD mais KP é aquela conta que a gente fez aqui em cima da degradabilidade da fração. Ok? Compreendido? Joinha, eu sei que eu posso avançar. Então, eu vou diminuir um pouco aqui para a gente ver o geral e depois eu vou aumentar. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu estou fazendo um desenho do retículo rumen. Tá? Estou pegando o desenho aqui, ó, do retículo rumen. E vou jogar aqui dentro esse esqueminha que eu tinha feito para vocês visualizarem o quanto da proteína do alimento vai virar micro-organismo e o quanto da proteína do alimento vai passar direto para a digestão intestinal, ok? Então, aqui dentro do retículo rumen, a gente pode dizer que o alimento, ele entrou. Eu estou falando da proteína, mas isso se aplica também a carboidratos, tá? Então, vamos falar. Aqui o alimento entrou, a proteína do alimento está lá dentro do rumen. Bom, então eu sei que essa distribuição do nitrogênio, ela é variável. E quando a gente fala de plantas, de resíduos agrícolas, que é proveniente de plantas, a gente sabe que a planta, quanto mais velha, mais fração B3 e C ela tem e menos fração A e B1. E quanto mais nova, mais fração A, B1, B2 ela tem e menos fração B3 e C. Então, uma planta nova, ela tende a ser mais digestível do que uma planta velha. Por quê? Porque a forma como o nitrogênio está presente na planta está mais para cima do que para baixo. E uma planta velha, a proteína está mais aqui para baixo do que para cima. Tá claro? Manuel, só fazer um joinha aí que eu estou te vendo. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Então, entrou vamos falar do Napier. Faz de conta que é a proteína do Napier. Não sei me ouve, professor. Oi? Está me ouvindo, professor? Estou sim, estou ouvindo. Professor? 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 Sim, professor. Estou ouvindo. Pode perceber o meu raciocínio, senhor professor? Sim, sim. Imaginemos que a planta, nos primeiros momentos de estágio, 25 dias, começa o rebrote, 25 dias, até Cortou para mim o Manuel. Cortou para vocês? Não, eu estava a fazer uma pergunta.
professor. Isso, até os 25 dias, aí Estava a cortou. colocar um... Não, estava a imaginar que nos primeiros dias, nos primeiros 30 dias depois, por exemplo, do início de crescimento, até 30 dias, não é? Sim. Nessa altura, a concentração de nitrogênio na planta é elevada. É maior. É. Isso. Isso. É maior. Sim, é maior. Mas quando ela cresce e começa a floração, e depois da floração, é o contrário. O nível de proteína vai decaindo, Vai cair. não é? Isso. E aumenta a lignina, por exemplo, não é? Isso. E Correto. aumentando a lignina significa a digestibilidade, neste caso, diminui também. Diminui. Isso. Isso mesmo, Manuel. Entre a digestibilidade, entre a ingestão e a digestibilidade. Quanto maior for a ingestão dos alimentos, ou a ingestão dos alimentos ajuda a compensar o nível de proteína no rumen? O Manuel, esta pergunta, Sim. ela é Sim. fantástica. Parabéns pela pergunta. Tá? Eu fiquei até arrepiado de ouvir a tua pergunta. Tá? Porque esta forma de se calcular a degradação que eu estou mostrando para vocês, ela não consegue capturar um efeito chamado de tempo de permanência do alimento dentro do rumen. Quando você aumenta o consumo de alimentos, você consegue, em muitas vezes, compensar a redução da concentração do nutriente pelo aumento do tempo de permanência da fibra dentro do rumen. Você conseguiu me entender? Sim. Então, assim, ó, o que eu vou mostrar para você, cara, essa pergunta foi muito boa. Olha isso aqui. Eu nunca recebi essa pergunta em sala de aula. Ninguém me perguntou isso em sala de aula. Olha isso aqui. Imagine que aqui a gente tem a entrada. E aqui é a saída. Então, a entrada de alimento e aqui a saída. Vamos dizer que o nível seja esse aqui. Esse seja o nível de enchimento ruminal. Então, eu vou ter um consumo aqui, uma ingestão de matéria seca, que me dá isso aqui me dá um KP, que é uma taxa de passagem. Ok? Você concorda que se eu botar aqui uma partícula, uma folha, essa folha vai levar um tempo para sair? Concorda? Vai levar um tempo para esse material que está aqui conseguir sair. Ok? Agora, e se eu fizer o animal comer mais, e esse nível agora passou para cá, ó. Eu estou com uma ingestão de matéria seca mais alta, um novo KP. Esse KP é maior, essa ingestão é maior e esse enchimento é maior. Você concorda que aqui, apesar do KP, da taxa de passagem ser maior, o tempo de permanência do alimento aumenta, porque tem muito mais conteúdo para sair? Então, aqui a gente está falando de um conceito chamado tempo de permanência. Permanência. Que não é considerado no cálculo da degradabilidade. A degradabilidade está usando o KP
como estimador. Estimador. Na prática, Manuel, se esse aumento de consumo favorece que o tempo de retenção, tempo de permanência, seja suficientemente grande para que uma maior parte da fração da proteína seja degradada, mesmo tendo um pouco menos de proteína, eu consigo degradar mais. Ok? Entendeu? Eu vou fazer um outro desenho aqui, ó. Fazer um outro desenho aqui, ó. Imagine que isso aqui seja uma represa. A água entra aqui e sai aqui. Então, a entrada da água na represa e a saída. Se eu colocar aqui um barquinho, ele vai levar um tempo para sair. Certo? Agora, se o volume de água estiver aqui em cima, esse outro barquinho aqui vai levar mais ou menos tempo. Se tiver mais água nessa represa, ele vai levar mais tempo para sair, não vai? E se ele vai levar mais tempo para sair, é porque ele vai ficar mais tempo de permanência lá na represa. Então, mesmo que o volume de água saindo tenha aumentado, o tempo de permanência aumenta. Então, o que eu quero dizer aqui, Manuel, graças à sua pergunta, é que a taxa de passagem ela é um estimador do fluxo, mas quanto maior a taxa de passagem, se essa taxa de passagem aumenta por causa do aumento do consumo de matéria seca, é porque o tempo de permanência aumentou. E a taxa de passagem, nesse caso, não vai capturar o efeito da degradabilidade. Ok? Todo mundo conseguiu entender isso? Esta discussão eu só vi uma vez na sala de pós-graduação do professor Pedro de Andrade, na Unesp, em Jaboticabal, um dia que a gente estava discutindo o tempo de permanência. E aí ele falou para nós, ele falou, olha, a taxa de passagem é uma boa medida, é fácil de fazer. Só que quando a taxa de passagem ela aumenta em decorrência do aumento do consumo, pode ser que o tempo de permanência do alimento seja maior e o tempo de permanência do alimento sendo maior, a degradabilidade efetiva aumenta. Então, vocês vão reparar na prática que quando vocês trabalham com situações práticas, onde o teu rebanho ele tem um nível de consumo muito elevado, o resultado produtivo ele é melhor do que o estimado pelo modelo. E boa parte dessa explicação é decorrente do tempo de permanência. Cara, que pergunta boa. Essa pergunta foi na veia. Tá? Então, vamos lá. Só que os modelos tradicionais, Cornell, NRC, o próprio AFRC britânico, eles usam taxa de passagem como estimadores e não tempo de permanência. Ok? Então, vamos usar a regra conforme o modelo aplica. Então, o que nós vamos ter aqui? Vou dar o zoom. Nós vamos ter o alimento entrando. Esse alimento tem que ser decomposto nas suas frações. Cada fração vai ter uma taxa de degradação específica. E aí, para cada tipo de capim, cada tipo de grão, cada tipo de
resíduo proteico ou amiláceo, a gente vai ter uma taxa específica que ela tá publicada na literatura, uma boa parte dos resíduos estão publicados na literatura, e a partir do cálculo do KD sobre KD mais KP, da degradabilidade, eu consigo saber quanto da fração A foi degradada no rumen, quanto da B1 foi degradada no rumen, quanto da B2 foi degradada no rumen, da B3 idem, e da C é zero, não degrada nada. Então, a partir desse fracionamento e dessas taxas de degradação e passagem, eu consigo estimar qual é a degradabilidade da proteína e quanto da proteína é não degradada no rumen. PNDR, proteína não degradada no rumen. Ok? Então, todo alimento, toda a fração proteica do alimento, uma parte da proteína irá se converter em proteína degradada e uma parte da proteína vai se converter, quer dizer, vai continuar como proteína não degradada no rumen. Até aqui tá ok? Beleza. Então nós vamos olhar aqui para baixo. Então, como é comprido esse desenho, então eu coloquei ele aqui embaixo do retículo rumen aqui, ó. Coloquei ele aqui embaixo. Eu vou dar o zoom. Então, dessa fração que degradou da proteína, quer dizer, a parte da proteína que foi degradada pelos micro-organismos ruminais, 75% dela é proteína verdadeira, microbiana. 25% delas são os nitrogênios contidos nos ácidos nucleicos. E ácido nucleico não é nutricionalmente ativo ou não é usado, ele é excretado na urina. Então, esses 25% do nitrogênio aqui é perdido na urina e os 75% da proteína degradada no rumen é proteína verdadeira. Aí essa proteína verdadeira chega no intestino delgado e lá 83% dela vai ser digestível, porque essa é a digestibilidade média da proteína bruta microbiana, lá no intestino delgado. Ok? Certo? Então, esse 0,83 aqui, aonde que ele vai acontecer, professor? Ele vai acontecer aqui, ó. A proteína não degradada no rumen vai... Desculpa, aqui é a proteína degradada no rumen, ela é 0,75, é proteína verdadeira, que vai multiplicar 0,83, que é a digestibilidade intestinal aqui. Ok? Então, isso vai estar acontecendo no intestino delgado, tá? Eu coloquei a figura aqui em cima para explicar. Então, a proteína do alimento que foi degradada gerou amônia ruminal, que foi suficiente para gerar 75% dessa proteína como proteína microbiana, que é a proteína verdadeira. E esse 75% no intestino delgado tem uma digestibilidade de 83%. E aí, esses aminoácidos serão absorvidos aqui. Então, você vai ter aminoácido sendo absorvido como proteína metabolizável de origem microbiana. Ou seja, esta fração que degradou gera uma proteína absorvida, que a gente chama de proteína metabolizável, de origem microbiana, ou seja, foi o conjunto de micro-organismos que chegaram no intestino delgado, foram digeridos e absorvidos os aminoácidos desses micro-organismos. Ok? Joinha. Agora, a proteína não degradada no rumen, que é a outra parte,
que é aquela que não degradou. Por que ela não degradou? Porque ela saiu antes de ser degradada, ou porque ela não poderia ter sido degradada pela sua natureza química, né? Então, essa proteína chega no intestino delgado, ela é 100% proteína verdadeira, você não tem perda aqui de ácido nucleico, porque ela já é proteína, e essa proteína ela tem uma digestibilidade média, normalmente, de 90%. Então, a digestibilidade da proteína do alimento que chega no intestino delgado é 90%. Varia de 80% a 90%. Agora, a digestibilidade dos micro-organismos, da proteína microbiana que chega no intestino, é de 83%. Então, eu vou ter uma parte da proteína bruta ingerida, vai gerar proteína metabolizável de origem microbiana, e uma parte da proteína bruta ingerida vai gerar uma parte de proteína metabolizável de origem alimentar. Então, por exemplo, a proteína do milho, 60% da proteína do milho é proteína metabolizável de origem alimentar, 40% degrada. E a soja, 70% degrada, vai gerar microbiana, e 30% vai gerar a proteína metabolizável de origem alimentar. E o farelo de algodão é meio a meio. Então, cada tipo de resíduo vai ter uma proporcionalidade do quanto vai ser degradado, do quanto não será degradado, e essas frações serão digeridas no intestino delgado. A pergunta central aqui é: vocês têm que lembrar que o que o animal absorve em termos de proteína, uma parte é digestão de micro-organismos e a outra parte é digestão de proteína do alimento. E esses micro-organismos vieram do além? Não, eles vieram da parte da proteína do alimento que degradou. Então, se não tem proteína do alimento entrando no rumen, não tem como ter crescimento microbiano ruminal. O crescimento microbiano ruminal, ele não se dá por geração espontânea, tá? Proteína não degradada no rumen é vezes 0,9, e aí você tem a absorção dos aminoácidos, que é a proteína metabolizável de origem alimentar. Ok? Então, a gente tem duas fontes de proteína sendo absorvidas: a digestão microbiana e a digestão do alimento. Ficou claro isso, gente? Ficou, né? Ok. Então, essa proteína degradada no rumen aqui, ela vai sair, passa por omaso, abomaso, e vai chegar aqui. E essa outra proteína aqui, eu vou ter que fazer de azul, ela vai sair, passa aqui. Então, eu estou trazendo para cá, quer dizer, a parte degradável e a não degradável para o intestino delgado. Ok? E a proteína metabolizável é o quê? É a soma das duas. A soma das duas, da fração que degradou e da fração que não degradou. E isso dá a proteína metabolizável total, que é a proteína metabolizável microbiana e a proteína metabolizável de origem alimentar. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Bom, vamos ver aqui então, se eu varri tudo. Então vamos lá. Bom, então, gente, vamos olhar para cá. Qual é o papel da ureia na nutrição dos ruminantes? Então, por que incluir ureia? Tá? Então, eu vou falar um pouco disso. Numa outra aula, vocês me falaram que, a nível de campo, quer dizer, nos sistemas produtivos normalmente praticados em Moçambique,
vocês me falaram que o pessoal não usa ureia, e que a ureia é usada mais exclusivamente dentro dos centros de pesquisa. Foi isso que eu entendi. Está correto? Ou o uso da ureia é frequente nas comunidades? Não, nas comunidades não é frequente. Tá. Então é o seguinte, ureia, gente, é a via de excreção nitrogenada dos mamíferos. E a ureia tem alta solubilidade e ela é tóxica. Então, se a gente coloca ureia para manipulação de pessoas que não estão treinadas e não entendem o risco que a ureia causa, a gente pode ter problema. Então, toda vez que nós vamos colocar ureia no campo, a gente tem que explicar, né, que a ureia é tóxica, que você não pode dar à vontade, né? E se quando você põe ureia na água, a água esfria. Aqui no Brasil, tem fazenda que o pessoal gela a cerveja, jogando ureia na água, a água esfria, ele bota a lata de cerveja na água com ureia. Só que a hora que você tira a latinha de dentro do balde, vai ficar aquela aguinha em cima da lata, não vai? E se a pessoa beber aquilo lá, ela pode se intoxicar, até porque o ser humano não é ruminante. Então ele não vai conseguir usar nada. Ele vai absorver essa ureia totalmente, né? Então eu explico nas fazendas, eu falo, se você gelar a água colocando ureia, quando você pegar a latinha, você tem que lavar a latinha, porque senão você vai morrer, né? Então vamos lá. A ureia é uma fonte de nitrogênio não proteico. Então aqui, a ureia é quem? A ureia aqui ureia. Tá sem internet. Tá? Pode reiniciar. É que eu estou usando a outra. Então, a ureia, antigamente, no português do Brasil, tinha acento na ureia. Hoje, fizeram a reforma ortográfica e não tem acento na ureia. E nem na palavra véia. Então, eu pergunto para vocês que são meus irmãos de português, de língua portuguesa, como é que a gente escreve? Peguei a veia da véia. Sem usar o acento. Não tem jeito de diferenciar, né? Peguei a veia da véia. Veia e véia tinha que ter um acento, né? Se eu tiro o acento dessa palavra, né? Mas a ureia, então, é nitrogênio não proteico. A ureia é rapidamente degradada no rumen e 20% da ureia que é consumida, ela é imediatamente absorvida e vai ser excretada na urina. Então, os sistemas de formulação de dietas, Cornell, o AFRC britânico, o NRC, eles consideram uma perda de 20%, tá? Quando você usa ureia. Então, essa ureia vai cair no rumen, rapidamente, muito rapidamente, ela vai ser fermentada. Quer dizer, fermentada não, degradada a amônia, e essa amônia vai ser capturada pelos micro-organismos e uma parte dela, uns 20% dela, vai ser absorvida pela parede ruminal. Lembra daquela imagem que a parede ruminal é muito irrigada, né? Então, por osmose, ela vai atravessar a parede ruminal, vai cair na circulação sanguínea como amônia, essa amônia vai para o fígado transforma em ureia novamente, porque a ureia é menos tóxica do que a amônia, e essa ureia vai ser eliminada na urina. Ok? Agora, vamos continuar aqui. Vantagens. Então, quer dizer que se eu tenho uma fonte de fibra de baixo teor de proteína, de baixo teor de nitrogênio, eu posso utilizar a ureia para incrementar um pouquinho a oferta de nitrogênio no ambiente ruminal. Pode falar, Felicidade, por favor.
Acho que o professor talvez ainda vai explicar. A ureia pode ser reciclada via saliva. Pode, vai sim. Eu vou falar disso, tá? Ok. Ok. Porque a ureia que é reciclada via saliva, ela vem tanto dessa que é absorvida no rumen, quanto do catabolismo proteico corporal. Tá? Da degradação de proteína corporal, ela também gera amônia, depois vai ser transformada em ureia. Tá? E ela volta via saliva, uma parte dela volta via saliva. Mas eu vou contar isso daqui um pouco. Tá? Primeiro, pensa assim, a ureia vai ser solubilizada rapidamente e 20% dela vai ser absorvida imediatamente. Pode falar, Manuel. Manuel, tá mudo, tá com o microfone mudo. Estava a perguntar se essa reciclagem da ureia por via de saliva é por causa da enzima presente na saliva? Não. A saliva dos ruminantes, ela tem dois componentes principais para, vamos dizer, como vantagem adaptativa do ruminante. A primeira delas é que uma parte desse nitrogênio que sai do rumen, seja por absorção do excesso de amônia, e uma parte da proteína corporal que é renovada, que é degradada, que também vai virar ureia. Essa ureia que o fígado produz, uma parte dele, quando cai na circulação sanguínea, ele volta e é secretado via glândulas salivares. Então, essa ureia volta para o rumen como reciclagem. Tá? Essa reciclagem, ela só acontece em dietas até 12% de proteína bruta. Acima de 12% de proteína bruta na dieta, o fluxo deixa de reciclar. Quer dizer, a saída é muito maior do que a entrada aí, ok? Então, você não tem entrada, porque você tem a volta da ureia via saliva e você tem volta da ureia via osmose pela parede ruminal. Quando a concentração de amônia no rumen é muito alta, com dietas de 12% de proteína bruta para cima, a concentração de amônia intrarruminal é muito grande, então a amônia só sai, ela não entra. Então, eu só consigo ter reciclagem via osmose, via parede ruminal, quando a concentração de amônia ruminal é baixa. Agora, na secreção salivar, sempre vai ter ureia. Tá? O outro componente da saliva é o bicarbonato. E o bicarbonato, ele auxilia no tamponamento ruminal também. Por isso que é importante fazer o animal ruminar, porque a cada deglutição ele vai produzir, engolir saliva e vai entrar mais bicarbonato nisso aí. Então, o bicarbonato é uma das rotas de tamponamento ruminal. Ok? Então, vamos lá. Agora, a ureia, o que a gente tem que saber aqui é o seguinte. Os micro-organismos. Vou aumentar aqui. Ruminais. A gente tem aqueles que atuam em cima de fibra e temos aqueles que atuam em cima de carboidrato e temos aqueles que atuam em cima de proteína. Os que atuam em cima de fibra, eles precisam de 100% de NH3, que é a amônia. Os que atuam em carboidrato e proteína, eles precisam de 75% de amônia, mais 25% de aminoácidos livres. Então, vejam só. O tipo do micro-organismo que está dentro do rumen
Se ele atua em cima de fibra, é um micro-organismo que atua na celulose, na hemicelulose, a fonte de nitrogênio dele é a amônia. Tá? Aqui é um NH. Tá? Amônia, ok? Agora, quando a gente fala de carboidrato fibroso, aqui, no caso, seria amido. Deixa eu colocar aqui amido. Amido e açúcares. Tá? E proteína. A gente tem que 75% da fonte nitrogenada é amônia e 25% é aminoácido livre. Ou seja, se você está numa dieta eminentemente fibrosa, a proteína degradável é muito interessante, porque quanto mais amônia você gerar, melhor é para atender esses micro-organismos. Agora, quando eu começo a colocar ração na dieta, colocar amido e proteína, eu começo a aumentar a população microbiana que atua em cima desse substrato. E o crescimento microbiano desses micro-organismos aqui, ele é melhorado quando você tem fonte de aminoácido livre no rumen, certo? Agora, a gente tem que lembrar que toda degradação, se eu voltar aqui, toda proteína tem um pouquinho de aminoácido livre e nitrogênio não proteico. Agora, isso aqui é degradado muito rápido, né? Então, ou o micro-organismo usa logo, ou ele vai ser degradado. É quem chegar lá primeiro. Tá? Então, dessa observação aqui, teórica, saiu a seguinte recomendação. Então quer dizer que se eu estiver usando, estou com animais comendo pasto na seca, pasto seco, no período seco. Então, os micro-organismos são aqueles que atacam a fibra. Eu preciso dar uma fonte de nitrogênio não proteico. Eu vou dar ureia. Está correto, só que a ureia ela é rapidamente utilizada e a velocidade de fermentação da fibra é lenta. Então, você gera um descompasso entre a velocidade com que a ureia é hidrolisada e solubilizada a amônia e a velocidade com que os micro-organismos conseguem tirar a energia da fibra. Então, não dá para resolver a vida do bovino somente com cana e ureia, pasto seco e ureia. Por quê? Porque a quantidade de ureia que eu posso usar é muito pequena, para ficar dentro do limite tolerável, e porque a velocidade de digestão dessas fibras é muito baixa. Então, a liberação de energia é baixa. Então, é recomendável que quando você utilizar a ureia, você coloque um pouquinho de amido, um pouquinho de milho, para melhorar a disponibilidade, o fluxo de energia para os micro-organismos e para você aproveitar melhor essa ureia. Ok? Estão entendendo isso? Agora, as limitações aqui é o risco por toxicidade de amônia. Então, eu vou marcar aqui a dose que pode ser usada. Do ponto de vista teórico, o teórico é sob controle dentro da estação experimental. Você consegue chegar a 0,35 gramas de ureia por quilograma de peso vivo. Tá? E do ponto de vista prático, se você for usar nas fazendas, você pode chegar a 0,25 gramas de ureia por quilograma de peso vivo. Ou seja, um animal de 400 quilos, ele pode chegar a 100 gramas de ureia. Mas se eu fizer uma adaptação direitinho, eu consigo chegar até 120, 130 gramas de ureia. Consegue, mas tem que ter um controle muito criterioso, tá? O nível teórico chega a ser maior que esse, tá? Um pouquinho. Mas, do ponto de vista prático, eu trabalho
com essa medida, porque acima disso a gente joga muito nitrogênio não proteico fora, na urina. E não nos interessa ficar jogando dinheiro fora. Tá? Agora, esse limite teórico é para bovinos. Os ovinos, embora eu utilize o mesmo limite para os ovinos, eu já medi, já fiz isso a nível experimental, teórico, eu cheguei a 0,90 gramas de ureia por quilograma de peso vivo. No nível prático, eu só trabalho com 0,25. 25, peraí, 0,25 gramas de ureia por quilo. Olha eu acentuando a ureia, por quilo de peso vivo. Então, quer dizer, uma vez eu peguei num grupo experimental com ovelhas, fui fazendo adaptação e fui subindo o nível de ureia até ver qual era o limite. Chegou num ponto que eu não tive mais coragem de fazer. As ovelhas aguentaram, ninguém intoxicou, estava num nível de adaptação de. Logicamente que a excreção de ureia na urina devia estar muito alta, tá? Não recomendo usar isso aqui, tá? A recomendação é essa aqui. Essa aqui é a recomendação de uso. Bom, mas eu posso pegar, então, calcular os 100 gramas para um animal de 400 quilos e dar? Não, você tem que dividir em 4 os 100 gramas. Você vai dar 25 gramas por 3 dias, 50 gramas por 3 dias, 75 gramas por 3 dias e chegar nos 100 gramas. Entendeu? Divida sempre a adaptação por 4, que aí você fica tranquilo, tá? Aí você vai ouvir alguém dizer assim, professor, mas se molhar a ureia, mata. Não mata, porque a hora que o bicho come a ureia, ela não cai dentro do rumen, lá dentro tem água. Se botar água na ureia, matar, se ela comer, morreu. Né? O que acontece é o seguinte, aqui já a nível prático de campo. Vou desenhar aqui um comedouro. Imagine que esse comedouro aqui esteja em desnível. Aí você colocou a ração aqui no coxo, no comedouro, você colocou a ração. Vamos dizer que aí deu uma garoa, choveu, molhou esse trato, ou o capim estava muito úmido, essa aguinha escorreu e fez uma pocinha aqui. Então, toda a ureia que estava distribuída uniformemente na ração foi levada para dentro da pocinha d'água. Ela dissolveu, escorreu, foi para aquele cantinho do coxo, do comedouro. Então, aquela pocinha d'água tem a quantidade de ureia para alimentar 3, 4 animais, 5 animais. Aí chega um animal aqui, bota a boca na pocinha e faz... Chupou, bebeu a água. Morreu. Porque ele vai comer 4 vezes, 5 vezes a dose. Então, coxo, o comedouro que você usa ureia, tem que ser furado para drenar o excesso de água. Todo comedouro que você for usar ureia, você fura ele. Porque se chover, o coxo tem que ser coberto, mas vai que dá uma chuva de vento. Ou se escorrer água, né? Ou a água do próprio capim, ela tem que drenar. Ok? Então, você tem que drenar. Então, não é a água que mata. É porque a água, ela dissolve a ureia, a quantidade de ureia, da dose de vários animais. E aí o animal bebe aquela aguinha lá, tem muita ureia para ele, mesmo que ele esteja adaptado. Se passar das 0,25 gramas, essa ureia entra no ciclo de Krebs, paralisa uma rota do ciclo de Krebs e o animal morre. Tá? Quer dizer, não tem jeito de salvar. A única forma de salvar animal de ureia é no momento exato em que ele comeu. Se ele comeu demais, a ureia ainda está no rumen, você tem que colocar muito vinagre boca abaixo. Ácido acético, para fazer acetato de amônia.
o acetato de amônia não é absorvido pelo rumen. Então, você ganha tempo e você salva o animal. Então, você tem que dar 10 litros de vinagre na boca de um animal de 400 quilos. 15 litros de vinagre. Isso aconteceu comigo uma vez numa fazenda, até hoje eu tenho trauma, né? Porque salvou 2, 3, morreu uns 9, foi um prejuízo absurdo, né? Porque o produtor botou a ração sem fazer a adaptação. Para que os animais começaram a cair, ele ligou desesperado, e o problema é que a ração que foi enviada para lá estava com mais ureia do que deveria ter também. Então, acabou que todo mundo na fábrica teve que pagar o prejuízo, pagar a conta, né? Então, isso aconteceu. Tá? Então, em termos de limite de toxicidade, na matriz de cálculo, vocês, quando estiverem fazendo ração comigo, vocês vão ver que lá a gente vai dizer o seguinte: ó, a ureia pode ir até 100 gramas, até 120 gramas. A planilha vai calcular isso. Quer dizer, dali para baixo, o cálculo vai escolher quanto que usa, mas ele não pode passar dessa quantidade. Entendeu? Outra coisa, não adianta usar ureia para animais em aleitamento. Animal até o desmame, porque o rumen é pequeno, ele não é funcional e você vai tender a intoxicar. Então, dar ração ou sal mineral misturado com ureia para vacas de cria, vacas em lactação, com bezerro ao pé, também é ruim, porque os bezerros vão lamber esse material, vão consumir, e isso intoxica. Então, a gente não recomenda o uso de ureia quando tem animais de cria. Ok? E a integração da ureia com resíduos agroindustriais. Por que eu estou falando da ureia hoje? Porque a ureia é um grande mito. E quando ela começa a ser usada numa região, o pessoal inventa muita moda. Tá? Então, usa esses parâmetros. Eles são seguros, esse 0,25 gramas é seguro. O que você tem que garantir é que todos os animais tenham acesso ao coxo e que todo mundo consiga comer a quantidade que foi calculada. Né? Porque se tiver um animal comendo dele de mais 2, não adianta você acertar na conta, porque na prática, no manejo, você errou. E aí ele comeu a mais do que deveria. Então, não tem área de coxo suficiente? Tem competição entre os animais? Tem. Então, não põe ureia. Ah, eu tenho coxo para todo mundo, todos os animais comem ao mesmo tempo, então a ingestão de alimento é uniforme. Então, você pode usar ureia. Mas se você tiver aquele coxinho pequeno, né, o comedouro pequeno para muitos animais, os animais dominantes comem mais do que os demais e eles vão atingir um nível de consumo acima daquilo que você calculou. Tá? Então vai dar problema. Então os resíduos como palha de arroz, bagaço de cana, tortas de oleaginosas, tem alta fibra? Não, não tem. Torta, isso aqui, ó. O que eu vou riscar aqui é o que a inteligência artificial errou. Então, a inteligência artificial errou em falar de torta de oleaginosa. A torta de oleaginosa é você extrair o óleo por preensão. Pode ser do amendoim, pode ser da soja, pode ser do caju. Né? Ah, tem alta... Não, ela tem fibra, mas não é alta. Alta fibra é volumoso. É fibra acima de 18%, 20% na matéria seca. Tá? Mas são resíduos, os resíduos agroindustriais, eles têm geralmente muita fibra, com exceção dessas tortas, né? E pouca proteína. E se tem pouca proteína, eu posso usar ureia para ajudar a complementar a quantidade de nitrogênio da dieta? Pode usar ureia. A ureia ela é muito barata perto das outras fontes. Então, quando a gente usa a ureia, a gente consegue normalmente reduzir o custo de produção. Tá? Eu não sei quanto está a tonelada da ureia aí em Moçambique. Né? Aqui no Brasil, hoje, ela está em torno de R$ 2.000. Né? Aí eu teria que converter isso para dólar e vocês converter. Aqui daria 5,75, daria $350 a tonelada da ureia aqui. 350 dólares a tonelada da ureia aqui.
né? Eu não sei quanto que está aí agora, convertendo na moeda local. Tá? Amonização de volumoso, gente. O que, que é isso? É você cortar o capim e vai fazer uma silagem, você vai compactar esse capim e você vai regar o capim com água com ureia dissolvida. E aí depois esse capim vai ser ensilado, tampado embaixo da lona, e ele vai passar por um período onde essa ureia vai virar amônia, e essa amônia vai impregnar nesse material fibroso. Uma parte dela vai ser convertida em proteína microbiana e o teor de proteína dessa silagem ele vai aumentar no final. Só que essa proteína da silagem vai aumentar no final pela presença do nitrogênio não proteico. Tá? A digestibilidade aumenta? Tem trabalho que diz que aumenta e tem muito trabalho que diz que não. Na prática, a minha recomendação pessoal é melhor dar ureia no coxo do que botar no capim. Você economiza, porque essa que você joga na silagem, você perde a maior parte dela. Então é muito mais vantajoso você misturar ureia na ração do que você misturar ureia no volumoso. Tá? Isso é invenção de moda. Tá? O povo está querendo inventar moda. Quer ter capim bom? Corta na hora certa. Produz capim na época que chove. O excedente você ensila, mas não inventa moda. Né? Ficar atacando ureia no silo, amonizar volumoso. E espera lá, deixa o bicho juntar a comida. Ele come, recebe o capim, recebe a ração. Se a ração tiver ureia, essas coisas vão se encontrar lá dentro do ambiente ruminal e a coisa vai funcionar. Tá? Misturas estratégicas aqui. Combinação de ureia com fonte de energia. Aqui ele deu o exemplo do melaço e está falando porque você é uma fonte de energia ou do amido. Então, além do melaço, a gente poderia recomendar aqui o amido. Usou ureia, usa um pouquinho de fubá. Vale a pena. Tá? Até para você conseguir misturar distribuir esse material. Aí, ok? Alguma pergunta até aqui? Pode falar. É Carlos, né? Quem que é? Sandra? Levantou essa mãozinha aí, eu acho que é para perguntar, viu, gente? Mas tudo bem, vou avançar. Então vamos seguir para cá. Síntese de proteína microbiana, por que incluir? Gente, aqui é o seguinte. Eu sei que faltam 18 minutos para as 9 da noite aí. Mas eu vou pedir para vocês, né, tomarem um golinho num copo d'água e me permitirem avançar 10 minutos depois das 9. Tá? Que agora eu vou começar a falar de coisas um pouquinho mais densas, né? Um pouquinho mais complicadas. Então vamos lá, sim. Os micro-organismos ruminais usam a amônia da ureia para sintetizar proteína. Ok. Que será digerida no intestino do animal. Ok, isso nós já vimos. Os micro-organismos ruminais que usam 100% da amônia são os que atuam nas fibras. Aqueles que atuam em amido e proteína, eles também usam um pouquinho de aminoácido livre ou proteína verdadeira. Tá lembrado disso, né? Que eu falei isso. Ok? Ali em cima. Então, a disponibilidade de energia, ela é o fator determinante para o uso dessa amônia no rumen. Então, o que a gente precisa? Vou fazer um desenho de um rumen aqui de novo. A gente precisa, aqui vai entrar o alimento. Então, eu vou ter energia e vou ter e proteína. Essa energia e proteína, elas terão que ter um certo equilíbrio para que a gente consiga ofertar energia numa velocidade compatível com a velocidade de uso
ou de degradação dessa proteína no rumen. Então, existe aqui a necessidade, deixa eu escrever de branco, aqui, a necessidade de se estabelecer um equilíbrio. Entre quem? Entre energia e proteína. Ok? E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, gente, todos os sistemas de nutrição de ruminantes que foram desenvolvidos no mundo, eles têm esse ponto como ponto central. É como é que nós iremos estabelecer uma regra para poder equilibrar energia e proteína. Tá? Então, os sistemas de nutrição buscam uma forma de equilibrar a energia com a proteína. Então, vamos fazer aqui uma gangorra. Então, vamos colocar aqui energia e proteína. Então, os sistemas querem equilibrar isso daqui. Então, a diferença deles é o princípio. A diferença deles é o princípio. A diferença entre os sistemas está no princípio de equilíbrio proposto. Olha que interessante isso aqui, gente. Olha só. Então, agora a gente começou a entender que eu preciso, quando eu vou formular uma dieta para ruminante, para grande ou pequeno ruminante, eu preciso conhecer uma regra que busque, que permita com que eu busque equilibrar a oferta de energia com a oferta de proteína degradável no rumen. Para a gente poder entender isso, eu vou apresentar para vocês o conceito mais didático de todos os sistemas, que é o conceito do sistema britânico. Então, o sistema AFRC de 1993, e depois ele foi atualizado em 94, na minha opinião, é o mais didático e prático para ser aplicado. Então, vocês verão que a gente vai conseguir trabalhar no nível da fazenda, no nível de campo, com os produtores, aplicando os conceitos e as ideias do sistema britânico AFRC, que é o sistema britânico. E por ser um sistema britânico, ele trabalha com aquelas unidades de medida de energia como megajoule e não como megacal. Mas a gente pode converter uma coisa na outra sem problema. Tá? Só que as equações do sistema estão em megajoule. Tá? Eu vou falar com o meu sotaque, viu, gente? Porque se eu for tentar falar megajoule, vai ficar, para mim, fica esquisito. Tá? Então, eu vou falar megajoule. Aí vocês vão entender que é o joule, né, que vocês costumam falar. Então, eu vou falar do sistema AFRC. Para falar do sistema AFRC, eu vou descer aqui
para o final, que eu quero pegar uma folha em branco aqui no final. Porque tem coisa para danar aqui para a gente falar. Vocês vão ver que daqui para frente, a gente nunca vai esgotar o conteúdo de informação, porque é muita informação, tá? Então, vamos falar aqui do sistema AFRC de 1993. Olha que interessante isso aqui, gente. O sistema AFRC, ele faz o seguinte, ele quantifica quanto da energia metabolizável estará disponível para os micro-organismos ruminais. Ponto. Professor, agora você falou de um termo que é a energia metabolizável e eu vou boiar se você não falar, não explicar sobre isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou explicar a partição da energia na nutrição dos ruminantes, para que, a partir daí, a gente consiga explicar o sistema FRC e depois os demais sistemas. Logicamente que essas outras explicações eu vou trazer na próxima aula. Então, a gente vai encerrar a aula de hoje falando da partição da energia. Então, vamos falar da partição da energia na nutrição. Opa, não tem acento aqui. Nutrição dos ruminantes. Alguém se recorda de ter estudado isso? Então, vamos lá. Então, quando a gente pega um alimento qualquer, vamos pegar aqui um alimento, e a gente queima esse alimento, ele gera calor, que vai ser a energia bruta. A energia bruta do alimento. Ok? Então, vou escrever aqui, energia bruta. Acontece que a queima, a oxidação total, ela acaba com toda a matéria orgânica e gera a energia total que o alimento tem, que é proveniente de carboidrato, proteína e lipídio. Agora, o sistema da digestão, ou sistema digestório, ele faz essa queima, só que é uma queima enzimática e química e metabólica, e que acontece num percentual, numa fração dessa combustão total. Então, se você medir, se você pega e dá um capim para um bovino comer, então você sabe quanto tem de energia bruta no quilo do capim. E você pega as fezes do animal, depois que ele digeriu o que sobrou do processo digestório, e queima as fezes e mede a energia bruta fecal. Então, aqui eu vou ter a energia bruta fecal como perda. É uma perda, né? Menos. O que vai sobrar se eu tirar a energia perdida das fezes do alimento que foi consumido? Vai me dar a energia digestível. Vou escrever aqui, tá? Energia digestível, que a gente coloca como ET. Então,
Então, o que é a energia digestível? É a fração do alimento, quer dizer, é a fração da energia que estava no alimento descontada a perda fecal, da energia fecal. Agora, a gente tem, no processo digestório dos ruminantes, a gente tem uma outra perda, que é a perda de energia bruta na urina e energia bruta em gases, principalmente. Ih, eu fiz uma coisa muito esquisita aqui. Espera aí, gente. Eu esqueci de desativar um negócio aqui e ficou essa coisa feia aqui. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Escrever nessas luzinhas até ajuda, mas tem hora que a gente embola. Então, eu tenho que tirar aqui a perda de energia bruta na urina, basicamente por ureia, e energia bruta de gases por conta do metano, CH4. Então, são duas perdas energéticas que a gente tem. E o que sobra? Sobra a energia metabolizável, que a gente vai chamar de energia metabolizável. Agora, esta energia metabolizável, ela entra dentro, tá? Entra dentro das células do animal. Você tem ali reações exotérmicas acontecendo e a gente vai ter uma perda energética agora, chamada de incremento calórico. O incremento calórico são reações exotérmicas que acontecem normalmente intracelular, tá? Existem reações exotérmicas acontecendo lá dentro do rumen? Tem. Mas aqui, nesse caso, a gente está considerando o incremento calórico lá no final, depois que essa energia já foi digerida e absorvida e está disponível para o metabolismo celular. O que vai sobrar daqui? Vai sobrar o que a gente vai chamar de energia líquida. E é a exigência do animal. Então, a energia líquida de mantença, energia líquida de lactação, energia líquida de ganho, é o quê? É a quantidade de energia que efetivamente virou manutenção, virou tecido corporal, virou secreção de leite, virou lã. Então, todas as rotas metabólicas do animal, elas geram uma demanda energética. E aquela energia que virou tecido corporal, aquela energia que virou leite, aquela energia que virou bezerro, anexos embrionários, né? Útero, né? Placenta, né? Útero não, placenta, são demandas, são drenos energéticos e compõem o que a gente vai chamar de energia líquida, ok? E o que a gente precisa saber? Que cada sistema, então a gente vai ter os sistemas de nutrição de ruminantes. Então a gente vai ter aqui, vou colocar aqui, CNC, vou começar com AFRC. Vou colocar aqui NRC e o CNCPS, que é o Cornell. Então, a FRC trabalha com energia metabolizável. O Cornell e o NRC trabalham com energia líquida. Ou seja, a gente vai estar falando do AFRC nesse nível aqui, e nós vamos estar falando do CNCPS
e do NRC aqui. Na verdade, gente, todos os sistemas, eles calculam exigência nutricional no líquido. Todos. O AFRC, o Cornell, o NRC, o INRA francês, o CECIRO, né? Todos calculam energia, o sistema de energia, é energia líquida. Mas o AFRC, ele transforma essa demanda, quer dizer, para que eu consiga atingir tanto de líquido, quanto a mais eu tenho que dar como metabolizável. Então, ele vai desenhar um modelo trabalhando no nível da metabolizável. Tá? Agora, o Cornell e o NRC, não. Eles vão trabalhar com equações estimando a energia líquida dos alimentos. O AFRC vai estimar a energia metabolizável dos alimentos. Mas todos eles vão transformar do metabolizável para a líquida ou do líquido para o líquido mesmo. Tá claro? Vocês entenderam isso? A nutrição humana trabalha no digestível. Aqui é a nutrição humana. Ó. Humana, suínos e aves. Ah, mas aves também está trabalhando no metabolizável. Tem aves aqui também. É só o ponto, o nível de detalhe que a gente vai trabalhar os alimentos para saber quanto de energia cada alimento vai fornecer, se a gente vai desconsiderar só a perda fecal, se a gente vai desconsiderar mais a perda urinária e gases, ou se a gente vai trabalhar com o sistema... Por que que os ruminantes a gente trabalha aqui? Porque a excreção de ureia e metano é muito grande. Então, isso aqui precisa ser considerado. Agora, no caso de aves e suínos, essa excreção de metano é muito pequena, quase nula, e de ureia é muito pequena também. Então, quer dizer, no caso de aves não é nem ureia, é ácido úrico, né? Então, no caso de aves seria ácido úrico. Vou até apagar a ave daqui. Tá? Então, a energia fecal aqui, ela já captura a maior parte do efeito, o efeito mais importante. No caso dos ruminantes, a gente precisa considerar as perdas de urina e gases e até o incremento calórico. Então, por que que esses sistemas de Cornell e NRC, eles chegam a estimar a energia líquida? Porque eles querem chegar num nível de detalhe muito grande para tentar ser muito preciso nas suas previsões. O AFRC, ele trabalhou num nível de detalhe não tão grande quanto o Cornell e NRC, mas a capacidade de previsão, de prever o desempenho, ficou muito interessante isso aqui. Então, do ponto de vista prático, para trabalhar com energia, o melhor sistema é o sistema AFRC, na minha opinião. E nós vamos aprender a trabalhar com ela. E para trabalhar com a proteína, professor, qual que é o melhor sistema? É o Cornell. Aí nós vamos trabalhar proteína pelo sistema de Cornell, energia pelo sistema AFRC. Por quê? Porque a melhor parte do Cornell está na proteína. E a melhor parte do AFRC está na energia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um sistema onde a gente vai aprender a usar o melhor de cada sistema. Ok? Pergunta, Manuel? Não, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, e para a gente encerrar, então, a aula de hoje, eu não falei aqui em cima que o sistema AFRC, que significa Agriculture, Food and Research Council, né? Eu falei que esse é o sistema mais didático e falei que ele quantifica o quanto de energia metabolizável estará disponível para os micro-organismos ruminais. Então, eu preciso ser capaz de calcular quanto de energia metabolizável cada alimento tem. E, a partir daí, eu preciso calcular desta quantidade de energia metabolizável
quanto que está disponível para os micro-organismos. Certo? Então, o sistema AFRC, primeiro, ele estima ou mede quanto de energia metabolizável os alimentos têm. E depois, estima quanto desta energia metabolizável será ou estará, nossa, que letra ruim, estará disponível para os micro-organismos ruminais. E é a partir deste ponto aqui é que a gente vai continuar a nossa próxima aula. Eu vou mostrar como que a gente estima a energia dos alimentos em energia metabolizável. E vou mostrar como é que a gente calcula o quanto dessa energia está disponível para a flora microbiana. A partir daí, a gente vai estabelecer como é que o sistema AFRC faz o equilíbrio de energia e proteína degradável para equilibrar o ambiente ruminal. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quem está vendo isso pela primeira vez, se manifesta, fala, olha, eu nunca vi isso, vai devagar, ou eu ainda não consegui entender essa parte. Tá? A gente tem bastante tempo para poder discutir aquilo que é o ponto mais de dúvida, mais sensível. Tá? De todos. Sem perguntas? Então, gente, são 9h07 da noite em Moçambique, 4h07 aqui no Brasil e 2h07 no Peru. Né? Vou parar a gravação aqui.